Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações da Embraer, Embri 3. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, te convido aí de imediato para se inscrever aqui no meu canal no YouTube, aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Se estiver aparecendo para você a imagem, inscreva-se. Basta você passar o cursor no canto direito aqui do seu vídeo, em cima dessa imagem, e na sequência clicar na opção de se inscrever gratuitamente no canal. Lembrando de deixar o sino das notificações devidamente ativado. Além disso, para que você possa receber todas as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, as carteiras de ações, carteira mensal, carteira semanal e também informações relevantes, acompanhamento de todas as operações que foram recomendadas, basta você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos. Como você já viu ali anteriormente, essa análise especial no dia 12 de setembro. E a análise especial, o foco dela, primeiramente usando a minha especialização, usando a ferramenta que é a escola de análise, né, a análise técnica, para avaliar a Embraer, o cenário gráfico da Embraer, desde o longo prazo do gráfico anual até o gráfico diário, até o curto prazo. Então, começando aqui pelo gráfico anual, o que nós temos no ativo ainda é uma tendência de alta, ou seja, um cenário de que está com topos e fundos ascendentes, e isso aqui é um processo ainda de correção no tempo. E o ponto positivo, vamos dizer assim, nesse momento aqui, o ativo tem aqui uma região de suporte do topo anterior de R$ 18 no gráfico anual, que fechou esse ano muito forte para baixo, mas no ano seguinte já voltou para cima, demonstrando uma certa força ainda por parte dos compradores, ou seja, não gerou nova mínima, não veio para baixo aqui, não perdeu a mínima desse ano, que aumentaria a probabilidade de queda. Permaneceu ali em cima da média móvel de 13 períodos. Mas o ponto negativo ainda é que segue esse ano aqui, o ano de 2019, está perdendo a mínima do ano passado. Mas o fato é que isso aqui ainda vai ficando como uma correção no tempo desse último movimento de alta, e o ponto positivo ainda é a permanência acima da região dos R$ 18. E aí é monitorar de perto alguns sinais que esse ativo possa gerar para voltar a trazer uma expectativa mais, uma perspectiva maior de subida do preço dessa ação, ou seja, sinalizações que aumentem a probabilidade de entrar de novo num processo de subida, assim como aconteceu aqui de vários anos ali de movimentação para cima em Embri 3. Vamos dar uma olhada nos gráficos de menor periodicidade para ver se a gente já tem sinalizações nesse momento já que favoreçam realmente a retomada do movimento de subida, ou pelo menos a ideia aqui dessa análise é mostrar ali pontos importantes do papel que podem justamente para a gente monitorar para frente, que podem realmente significar a retomada da tendência de alta em diversos prazos operacionais. No gráfico quadrimestral, no gráfico anual a tendência de alta, como já foi mencionado. Só que no gráfico quadrimestral a tendência nesse momento é a tendência mais indefinida, vinha uma tendência de alta, mas gerou um topo abaixo do topo anterior, tendência basicamente indefinida no quadrimestral. Então, ativo nesse momento ainda está com candles descendentes, máximas descendentes, mínimas também descendentes, enfim. Então, nesse momento, para gerar alguma sinalização de alta pelo gráfico quadrimestral, para aumentar a chance de subida do preço dessa ação, pelo menos falando em prazo maior, não subida nesse momento, ou seja, no próximo pregão ou na próxima semana, a gente está falando um prazo maior, a sinalização aqui principal nesse momento seria a superação da máxima do candle anterior, do quadrimestre anterior, R$ 20,29. Ou se fechar esse aqui, também a superação, basicamente a quebra da sequência de máximas descendentes. E seria a sinalização de alta no ativo. O que me chama a atenção é que essa ação, quando voltou para baixo daquela região dos R$ 18, aqui no gráfico quadrimestral a gente tem uma faixa de resistência, ali passando por R$ 19,29, depois R$ 19,50, R$ 19,88, enfim, uma faixa de preço de praticamente dos 19 aos 20 reais, uma zona importante de antiga resistência que passou a funcionar aqui aqui bateu como resistência, passou direto para baixo, volta a funcionar como resistência. Era para ter funcionado, vamos dizer assim, como suporte para gerar sinalização de alta acima desse patamar e voltou para baixo. Então precisa voltar para cima dessa região aqui. Observe como é um patamar, um teto importante em termos de preço para a Embraer. Então a sinalização positiva, fechamento aí desse quadrimestre acima dos 20,29, enfim, ou fechamento mais forte de um candle de alta acima desse patamar, o retorno para cima da média móvel de 13 períodos,
que mostra a questão da indefinição da tendência, né? Quando ela fica de forma horizontal, significa que a tendência está mais para indefinida. Então, nesse momento, tendência indefinida, mas o que gera uma sinalização de alta no gráfico quadrimestral, um fechamento aí mais forte para cima da região dos 20 e 29. A oscilação só acima já é um sinal positivo, mas fechar um candle de força acima do patamar dos 20 e 29 aumenta a probabilidade de se ter movimento de subida. Indo para o gráfico mensal, nós temos um papel que no mensal está dentro de uma tendência aqui que vinha na tendência basicamente mais para baixo, mas com essa retomada aqui, esse mês que já está subindo 8,58%, a ação vai conseguindo deixar o cenário mais indefinido, que é o preço ali ficando travado entre as duas médias, uma média de prazo maior e uma média de prazo menor, que é a média do gráfico mensal, e a média que basicamente ali do gráfico superior seria um gráfico quadrimestral. O que nós temos aqui de relevante para comentar, que eu tenho de relevante para comentar no gráfico mensal desse ativo? Primeiramente, essa região importante aqui de suporte. Então, essa ação, se passar a trabalhar abaixo de um patamar ali em torno de R$ 17,70, por volta de R$ 17,70, local R$ 17,70, R$ 18,00, local onde ela basicamente montou aqui uma região inteira de topo, outra aqui, passou a funcionar aqui como suporte, de novo suporte, de novo suporte. Então, abaixo desse patamar, a característica fica muito mais para queda, para aí aumentar a probabilidade de a gente ver lá no gráfico quadrimestral ou no gráfico anual, o ativo voltar para baixo desse nível aqui, vir forte para baixo dessa região, que seria essa região aqui de fundo lá por volta dos R$ 13,50. Mas por enquanto, o que vai deixando aqui, o que o mercado vai mostrando aqui nesse mês, é uma forte recuperação da Embraer após um mês muito ruim. Mês passado, mês de agosto, gerou uma queda de 7% e esse mês está se recuperando, já gerando uma alta de 8,58%, após testar novamente a região importante de suporte na faixa ali dos R$ 17,70 a R$ 18,00 número redondo. Então, o que seria bom acontecer aqui? Agora passar para cima do teto. Qual o teto? Aquela região ali dos R$19,80, R$20, passar para cima dessa região aqui, ó. Voltar a fechar acima, a região do fundo ali anterior, que vai funcionando como patamar de resistência, aqui e junto com a média móvel exponencial 3 períodos, ou seja, um fechamento deste mês, que a gente ainda está no dia 12, fechar aí para cima dos 19,75 nesse mês já seria uma sinalização bem relevante para aumentar a chance de se ter o quê? Movimento de alta no gráfico mensal, melhorando o cenário de prazo maior e principalmente para um prazo menor, curto prazo, médio prazo. Então aqui a tendência para mim indefinida. Qual seria o próximo nível aí de resistência desse ativo? Próximo nível de resistência desse ativo ficaria mais aqui depois dessa região dos R$20, R$19,80 até os R$20 número redondo, principalmente a região dos R$19,80, ficaria aqui na casa dos R$21,79, R$21,80, seria o próximo nível de resistência para Embraer. Gráfico semanal, olhando um pouco como vai descendo o prazo, a gente olhando mais um pouco para o prazo ali, para o médio prazo. O que é que nós temos? Indefinição completa no médio prazo, então indefinida no mensal, indefinida no quadrimestral, indefinida também no gráfico semanal. Tendência só de alta no gráfico anual por enquanto. E aqui nós temos um teto relevante. Observe que esse ativo monta alguns tetos, né? Alguns pontos ali importantes que para trás já era um patamar de teto, que virou suporte, aí virou uma resistência, que é o teto que eu estou comentando, bem importante para o ativo. Só que montou também aqui toda uma região de suporte que eu já mostrei no gráfico mensal, uma região aqui eu jogado no gráfico mensal do lado de cá, que é essa região aqui para trás, ó, a chamada mudança de polaridade, o que era resistência virando suporte. E aqui o que era resistência virou suporte e voltou a virar resistência aqui na frente. Então temos agora um teto importante, que é essa região dos R$19,75, R$19,80, região importante para a ação. A ação nessa semana vai subir 8,11%, ou seja, basicamente a alta do mês é praticamente a alta desta semana. Vai se destacando nessa semana, inclusive no pregão de hoje, a ação. Só que para que ela comece a gerar um sinal mais relevante de retomada de todo o movimento de subida, de tendência, que ela já está até numa tendência de alta no gráfico diário que eu vou demonstrar, ela precisa voltar para cima desse patamar e passar a gerar sinalizações de alta, principalmente no gráfico de menor periodicidade, que seria o gráfico diário, acima dessa região de que vai ali na faixa dos... Lembra dos 19,50 que eu comentei lá no gráfico de prazo maior?
que vai dos 19,50 até a região dos 19,80. Então, ela ultrapassando essa região e passando a proporcionar sinalizações de fundo ou mesmo pivô de alta, enfim, sinalizações de alta acima dessa faixa de preço, que é um forte teto, fica muito mais para se buscar operações de compra, seja de curto prazo ou principalmente até de médio prazo na ação. Sendo um pouco mais ousado, seria pensar em um prazo maior, mas eu acredito que ainda tem ativos mais interessantes graficamente falando do que a Embry 3 para um prazo maior, ou seja, que tem uma definição um pouco melhor do que a Embry 3 nesse momento. Não que vai ter um melhor desempenho que a Embraer. A ação pode simplesmente passar para cima desse patamar aqui, ó, e ir para um próximo nível de preço. Qual seria o próximo nível de preço? Esse aqui, ó, que é a região de um fundo anterior que virou resistência aqui. Então aqui a gente tem agora todo um patamar que era ali também a antiga resistência, virou suporte, agora voltando a virar resistência, ultrapassando esse patamar aqui, tende a buscar esse patamar. Que seria o próximo, é como se fosse andar, né? Os andares de um determinado prédio. Aqui seria o primeiro andar e aqui seria o segundo andar. Nesse momento está no primeiro andar batendo no teto, no piso do segundo andar, no teto do primeiro andar e no piso do segundo andar. Se ultrapassar ali para o segundo andar, aí esse piso aqui tende a funcionar como suporte para poder buscar o teto, que seria o piso do terceiro andar, o teto do segundo e o piso do terceiro andar, que aí outro nível já seria um pouco mais ali para cima. Até projetando aqui essa congestão, pegando num ponto aqui, vamos dizer assim, mais testado, né? Essa região aqui. Eu vou pegar dessa região aqui, dessa mínima até essa máxima aqui, que seria a região mais testada, essa altura aqui projetando para cima, pegando os números do Fibonacci. Então a gente tem aqui nesse papel uma projeção lá por volta dos 21,87. Olha que interessante. Se encaixa justamente com um patamar, coincide com um patamar relevante de resistência. E daqui para cá tem aproximadamente aí uns 10% de possível valorização, ou seja, de upside, vamos dizer assim, para poder buscar ali um patamar mais relevante de resistência, acima, logicamente, dos R$ 19,80. Passando a usar os R$ 19,80 como suporte, tende a trazer um potencial interessante, inclusive para operações de compra de curto a médio prazo, a Embraer. Indo para o gráfico diário, o que é que nós temos? Temos uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Basicamente, o movimento desse jeito aqui, fazendo uma certa simetria do que foi aqui para trás, que aqui também gerou uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. E aqui agora gerou ali um ombro, cabeça, ombro invertido. Aqui o ombro, ombro e cabeça. Aqui a linha de pescoço, ombro, cabeça, ombro invertido. Projeção aqui desse ombro, cabeça, ombro invertido já basicamente foi atingida, né? Se a gente projetar aqui, ó, R$19,27 seria a projeção de alta, já atingiu e já ultrapassou esse patamar. E agora está chegando num patamar extremamente relevante de resistência que eu já destaquei nos gráficos acima, principalmente no gráfico ali semanal. Então está batendo num patamar próximo ali. Aqui no gráfico diário tem resistência já na faixa dos 19,60 e se estendendo um pouco mais para os 19,75. Aqui seria a principal região, né, de resistência. Começa em 19,50 mesmo, até os 19,75 é uma zona de resistência importante para o ativo que já está batendo neste patamar. Abre-se a possibilidade de entrar comprando aqui. Em termos de relação risco-ganho, eu não vejo essa entrada, apesar da alta relevante no pregão de hoje, acima dos 4%, 4,5% neste momento. Só que para buscar uma entrada mais interessante em termos de curto prazo, o que seria legal acontecer? Situação 1, ativo continua subindo, mas dá alto. Se continuar subindo, eu poderia estar comprado. É uma alternativa, mas sempre a gente tem que pensar no mercado de renda variável que o preço pode fazer um movimento contrário. E onde é que estaria meu stop? Onde é que estaria a saída de emergência? Ou seja, se a operação der errado, se o preço simplesmente resolver fazer um movimento contrário aqui para baixo. Então, nesse momento, o stop fica muito longo na minha avaliação, distante de média, enfim, distante em termos de tamanho de candle. Então, para mim, não faz muito sentido essa entrada. O que faz mais sentido para a minha metodologia seria supera a região aqui que eu já mencionei, retorna e proporciona uma sinalização de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico diário para fazer compra aí de swing trade, curto prazo. Por outro lado, a segunda opção seria o ativo bate aqui nessa região, começa a cair respeitando, só que essa queda é um pouco mais lateral, um movimento mais fraco para baixo ou mesmo movimento lateral, de alguns pregões, por exemplo, de 4 a 6 pregões, e depois disso rompe para cima essa máxima, fazendo um pivô de alta, aumentando a probabilidade de romper essa região dos R$20 e ter um movimento mais forte para cima, que poderia até ir direto buscar uma região lá dos 21,87, que seria aquela projeção que eu
mencionei pelo gráfico semanal. Para quem está comprado atualmente no ativo, dá para fazer o quê? Trabalhar, pensando no curto prazo, trabalhar com stop de proteção a cada nova mínima ascendente. O stop aqui, se fizer mais um candle, o stop vem para cá, mais outro pregão fazendo mínima ascendente, o stop vai subindo gradativamente. Perdeu a mínima ascendente, saída da posição comprada, se for uma posição de curto prazo na Embraer. Então esse é o contexto geral que eu vejo para o ativo. O ativo precisa gerar algumas confirmações extras de força realmente por parte dos compradores para que, por exemplo, você não fique, exemplo, vou comprar o ativo pensando num prazo maior e fique 6 meses simplesmente travado em cima desse papel dentro de um cenário de indefinição do quadrimestral, do gráfico mensal e também do gráfico ainda semanal. Então, ou seja, por que eu falo isso? Porque existem ativos que estão mais alinhados para cima do que a Embraer. Mas é um ativo que desperta o interesse, porque passando desse nível de preço, tende a gerar oportunidades interessantes acima dessa região dos 19,50 a 19,75, enfim, sinalizações de alta acima desse patamar, fica interessante para se buscar a operação de compra no ativo. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.